O melhor filme de todos os tempos na lista da Sight and Sound. Aliás, vocês já viram a lista da Sight and Sound? Já faz tempo que a lista saiu esse ano, mas já faz tempo que ela saiu. Mas de repente é bom a gente conversar mais uma vez sobre esse tema, até pra gente discutir, inclusive, a importância das listas, por que elas existem, como a gente deve ler uma lista, né? Porque existe essa confusão na cabeça das pessoas, né? De que a lista ela deve ser lida tal como ela é. Então, se disseram que é o melhor filme, ponto, acabou. Então, vamos entender tudo isso hoje aqui no nosso vídeo, tá bom? Vamos ver o que o Gustavo tem a dizer e a gente vai fazendo as nossas interseções para conversar um pouco sobre isso, tá bom? E no final, talvez a gente vá lá na listinha da Sight and Sound, que tal? A gente vai lá na lista da Sight and Sound e dá uma comentadinha nela. Show? Vamos lá. Trazer aqui no canal o filme Jeanne Dielman, um filme dirigido pela Chantal Akerman, que chamou mais atenção nos últimos tempos, depois de ter sido colocada no primeiro lugar dos melhores filmes de todos os tempos na lista da Sight and Sound. O interessante dessa lista é que ela é formada tanto por pessoas que são críticas de cinema, como também por realizadores. É uma lista também que é feita... Na verdade, existe uma lista dos realizadores e uma lista dos críticos. A lista que é mais celebrada historicamente é a lista dos críticos, tá? Só de 10 em 10 anos, o que também traz outro tipo de tom para ela. Afinal de contas, listas que são mensais ou anuais, elas têm um peso menor. 10 anos é tempo suficiente para mudanças maiores nas temáticas que acabam sendo mais levantadas, pontuadas, e eu acho que é justamente isso que acontece aqui. Não é nem só a questão temática que melhora quando você alarga esse tempo, mas justamente a perspectiva de temporal mesmo. O tempo necessário para que as coisas sejam discutidas. Temos um filme dirigido por uma grande diretora do nosso cinema, mas que não necessariamente... Como funciona o IAC? Ao me inscrever, as aulas ficam disponíveis aonde? Inclusive para a galera que está no YouTube agora. As inscrições para Introdução ao Cinema estão abertas. Você pode conferir aqui no link na descrição para se inscrever. Como é que funciona as aulas no IAC? São 2 aulas todos os meses que são adicionadas na plataforma do curso. Então, ao assinar, você vai ter acesso à plataforma do Introdução ao Cinema, onde estão todas as aulas anteriores, mais 2 aulas novas todos os meses, por 1 ano de assinatura, beleza? Então, você assina e com o valor da sua assinatura, você tem 1 ano de acesso à Introdução ao Cinema. Ah, Felipe, eu posso posteriormente continuar a ter acesso à Introdução ao Cinema quando acabar a minha assinatura? Pode. Aí você faz a renovação de assinatura, que é automática, mas você pode cancelar a qualquer momento, né? E você vai continuar tendo acesso à Introdução ao Cinema, que tem 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos temas relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica, beleza? Então as aulas estão disponíveis lá na plataforma do curso, que é hospedado na Hotmart. Me perguntam sempre também qual é a duração de cada uma dessas aulas. A duração das aulas elas ficam entre 35 e 60 minutos, mas a média mesmo é ali entre aproximadamente 40, 45 minutos, tá bom? Cada uma das aulas, beleza? Então é isso. Vamos embora. Nesse mês, inclusive, para completar, nós adicionaremos uma aula sobre a teoria realista do cinema e a outra sobre a representação do Holocausto no cinema. Show de bola? Vamos lá. Era tão conhecida assim, uma diretora que fez muitos filmes e com esse filme, quando fez a obra, acabou ganhando uma exposição gigantesca no circuito de festivais, principalmente. Mas quando a gente pensa nela em primeiro lugar aqui, é muito interessante, porque é uma diretora, primeiro, e é uma diretora com um filme de 1975, o que pode traduzir para nós, numa leitura da lista, que existem várias diretoras ao longo da história do cinema que não têm esse mesmo reconhecimento e que cabe a nós também prestar atenção e investigar, não só ficar de olho nos grandes nomes de diretoras atuais, mas também diretoras do passado que podem ter ficado de lado por motivos que hoje estão sendo quebrados mais e mais. É um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que isso de fato está acontecendo. Falando sobre o filme em si, eu não acho que ele está em primeiro lugar apenas por esse primeiro fator que eu trouxe, mas sim pelo que ele representa quando a gente está falando do cinema de uma forma geral e principalmente da linguagem cinematográfica. Em outras edições da lista, a gente já teve Um Corpo que Cai, o famoso Vertigo de Alfred Hitchcock, e também Cidadão Kane. Para muitas pessoas,
A primeira edição da Sight and Sound, que foi lá na década de 40, 50, na verdade, teve como vencedor Ladrões de Bicicleta, tá? E aqui a gente vai entender, vamos começar a entender como é que funcionam as listas, tá bom? Sobretudo a Sight and Sound, vamos entender como é que funciona a Sight and Sound. Então é uma lista que se faz de 10 em 10 anos. A primeira década, que foi a década de 50, o vencedor foi Ladrões de Bicicleta. E aí nós tivemos algumas décadas de vitória de Cidadão Kane, até que a anterior a essa última tivemos Vértigo, passando finalmente Cidadão Kane, até que essa última tivemos Jane Dilma. Agora, qual é a questão aqui então, Felipe? Por que você está dizendo... Por que você diz então que mais do que dizer qual é o melhor filme na história, uma lista ela traz um viés, traz um interesse, traz uma perspectiva específica? Porque veja, por exemplo, se a gente for para a primeira década no Sight and Sound, que é a década de 50, nós tivemos como vencedor Ladrões de Bicicleta, que foi um filme marco, um filme chave do principal movimento cinematográfico que vinha acontecendo naquele momento histórico. Um movimento cinematográfico que celebraria o primeiro movimento moderno da história do cinema e que celebraria algumas das ideias realistas do cinema, que é o neorrealismo italiano. Saca? Então, o Ladrão de Bicicleta talvez seja um dos filmes-chave para essa compreensão. E muito por isso, a escolha por Cidadão Kane, a escolha por Ladrões de Bicicleta naquele momento histórico é uma escolha muito específica daquele contexto. Daquele contexto. Então veja, significa que Ladrões de Bicicleta é o melhor filme na história? Não. Significa que Ladrões de Bicicleta é um filme que traz consigo uma perspectiva específica de um momento histórico específico, de uma importância num processo histórico específico. E que traduz, a partir disso, uma intencionalidade nessa escolha. Que intencionalidade pode ser essa? Mais uma vez, nós estávamos passando, na década de 50, por uma construção intelectual do cinema que tinha como base fundamental da teoria cinematográfica a teoria realista, sobretudo com André Bazin e posteriormente com a galera da Nouvelle Vague. A galera da Nouvelle Vague que estava ali naquele momento, principalmente, ainda não entrando na Nouvelle Vague, né? Estava ali estudando esses textos do André Bazin. Né? Então, a teoria realista do cinema estava muito em voga naquele contexto histórico, num contexto histórico, inclusive, do surgimento do primeiro movimento moderno da história do cinema, que foi o neorrealismo italiano. Então, não é à toa que um filme como esse ganharia a primeira lista, a lista de 1950 na Sight and Sound. E veja só, Cidadão Kane já era um filme lançado, e que seria um filme que ganharia a partir da década de 60 na Sight and Sound. Muito em razão de um resgate desse filme. O resgate desse Cidadão Kane. Então veja, a partir da década de 60 nós temos um resgate de um filme específico que faria com que Cidadão Kane se tornasse o melhor filme de todos os tempos para Sight and Sound. E depois Vértigo novamente passa e agora Jane Dilma. E aí, por que Jane Dilma ganha? Tá? Por que Jane Dilma ganha? Mais uma vez dizendo, não é porque uma lista colocou Jane Dilma em primeiro lugar que Jane Dilma é o melhor filme da história do cinema, assim como os outros ganharam, tá? Muito mais do que dizer qual é o melhor filme da história do cinema, as listas nos dizem um pouco sobre o seu processo de realização. Sobre o seu processo de realização. Então, sempre que a gente for estudar uma lista, nós temos que, antes de tudo, ver o seu método, o seu recorte temporal, né? E o seu recorte específico, geográfico e ou de quem vota. Quem são os votantes daquilo? Saca? Então, aí você coloca na balança, por exemplo. Você vai enxergar o método da Sight and Sound ou você vai enxergar um método IMDb? Qual vai ser o mais relevante numa perspectiva de enxergar a história do cinema, de se estudar a história do cinema? Qual que vai ter mais relevância para isso? Né? Claro que é da Sight and Sound, porque tem um método mais específico, um método que nos direciona de maneira mais específica para essa intencionalidade, saca? Essa vai ser a intencionalidade para uma lista como a da Sight and Sound. Mas ainda assim,
há questões que precisam ser analisadas nessas listas. A Jane Dillman ganhar o Oscar aí. Jane Dillman ganhar na lista da Sight and Sound nos remonta muito especificamente, nesse momento histórico pelo qual estamos vivendo agora, uma perspectiva onde a nova cinefilia ganha um contorno muito especial, né? Uma nova cinefilia que tem consigo uma intenção de valorizar, a gente discutiu muito isso na nossa aula aberta recentemente, né? Que está disponível agora lá no Introdução ao Cinema, de valorizar grupos minoritários. Grupos que antes, na história do cinema, foram marginalizados e continuam sendo, mas que passam a ganhar voz. Significa dizer que Jane Dillman e Chantal Akerman nunca foram reconhecidas antes? Sempre foram, mas sempre um degrau a menos nessa história. E aí, quando a gente tem uma revaloração desses artistas, dessas artistas, e não, quando eu digo isso, não, eu digo mais especificamente porque não é só sobre as cineastas mulheres, mas também sobre cineastas negros e negras, né? Afinal, na lista da Sight and Sound nós vemos filmes como Moonlight, vemos filmes como Corra, vemos filmes como A Negra D, do cinema africano, etc e tal, né? Então a gente vê uma revaloração de determinados cinemas, geograficamente falando, e pensando sob uma lógica de grupos minoritários que, de certa forma, foram marginalizados na história. E aí, quando a gente percebe essa intencionalidade, nós compreendemos os motivos pelos quais Jane Dillman ficou em primeiro lugar. Significa dizer que esse é o único motivo pelo qual Jane Dillman ficou em primeiro lugar? Claro que não. Jane Dillman é um filme maravilhoso, incrível, merecedor de estar ali. Merecedor de estar ali. Entretanto, é sempre necessário que a gente compreenda o processo dessa realização. Sempre necessário. Sempre necessário. Beleza? Vamos lá. Pessoas que me acompanham aqui, Poderoso Chefão ficaria tranquilamente nessa posição. E aí quando a gente fala Adoro o Poderoso Chefão, mas não estaria na minha, não. De um filme como esse, o que a gente pensa inicialmente é, bom, primeiro preciso ir assistir. Eu particularmente só assisti esse filme porque eu vi ele na lista, não conhecia antes, nunca tinha passado na minha frente. Esse também é um poder das listas, não é mesmo? Muitas vezes elas revelam coisas para nós, revelam filmes que a gente não cruzaria o caminho. E isso é muito legal, é uma curadoria possível através das listas que eu valorizo muito. Às vezes a gente acha que listas são qualquer coisa, mas aqui teve um papel fundamental na minha experiência pessoal e acredito que vai ter também na experiência de muitas pessoas. O filme Agora, é sempre compreender, mais uma vez, que passa por esse processo de compreender o método, o recorte e de que lista estamos falando. Quem é o autor dessa lista? Porque esse autor carrega consigo intenções, viés, né? Tudo isso é importante antes da gente compreender, da gente criar algum critério meramente objetivo de dizer esse é o melhor filme da história do cinema. Então, compreenda antes de tudo quem são esses votantes, de que lugar eles estão falando, de que posição eles estão falando, qual o recorte temporal da realização daquela lista. Tudo isso é importante para a gente definir isso. Aí é claro, se você consegue fazer essa, digamos, curadoria de encontrar essa boa lista e tudo mais, claro, você vai ter acesso a muitos bons filmes. Muito obrigado, Zé Raposa, pelo sub. Opa, saiu aqui. Que isso, gente? Da Chantal Akerman, a Jane Dillman, conta a história de uma mulher que mora em um apartamento com o seu filho, passa o dia construindo uma rotina muito bem estabelecida, como a gente vai entender ao longo da obra, onde cada uma das coisas que ela faz tem um horário para começar e para acabar. Ela consegue algum dinheiro se prostituindo à tarde. Informação essa que o seu filho não tem. À noite, ela recebe o filho com um jantar e muito silêncio. O grande lance desse filme aqui é a construção do tempo em cada um dos planos. É um filme construído com 3 horas e 20, e isso não é à toa, tá, pessoal? É parte das sensações e da proposta da diretora e do que ela está querendo construir para nós. Eu venho fazendo uma pesquisa, indo atrás de filmes que expandem o tempo, que trabalham o tempo de uma forma diferente. Existe inclusive uma reflexão criada pelo Paul Schrader sobre o cinema transcendental,
O que significaria isso? São filmes realizados por alguns diretores como Bresson, Yasujiro Ozu, por exemplo, que esticam o tempo em um outro lugar. Eles dilatam o tempo dentro do cinema para que o público não tenha aquele corte esperado de um plano para outro ou o ritmo esperado que a gente está acostumado a ver num cinema mais comercial, mais convencional. Ao dilatar o tempo, esses diretores eles estão propondo uma atenção maior do público com aquela obra. Você precisa se doar de uma forma diferente. Você entende ali que você não está assistindo a um filme convencional e que se você não prestar atenção, se você tiver distrações, você não vai estar de fato mergulhado ali naquela experiência. Então a Chantal faz a mesma coisa, ela dilata o tempo. E qual é a esperança nesse? Isso é interessante. Vamos lá. Essa atenção específica que você constrói ao dilatar o tempo, ela pode ser percebida em muitos autores na história do cinema, né? O Gustavo aqui, ele citou o Ozu, o Bresson e tudo mais, que são autores que são citados pelo Paul Schrader no seu texto sobre o cinema transcendental. Mas a gente pode pegar, por exemplo, um autor como Apichatpong, né? Vai ser o autor de... Opa, muito obrigado pelo Prime, pelo Subprime aí. Batemos a nossa meta de 160 subs aqui. Muito obrigado. Enfim, o Apichatpong vai ser um desses autores que vai trazer essa perspectiva, que é o autor de Memórias, por exemplo, um filme recente que é atuado pela Tilda Swinton, né? Enfim, que passa muito dessa perspectiva que ao esticar o tempo, nós entramos numa perspectiva de contemplação com a imagem, fazendo com que a gente não escape daquela lógica, né? Mais do que isso, esse cinema ele também foi historicamente chamado, e recentemente, né, porque se trata de uma tendência contemporânea que pode ter lastros na história, inclusive com a presença da Chantal Akerman nesse sentido, chamada Slow Cinema, né? E o Slow Cinema tem essa característica de esticamento do plano cinematográfico, ou seja, esse intervalo entre um corte e outro. O plano se define por esse intervalo entre um corte e outro, aquele que está na imagem no intervalo entre um corte e outro. E quando a gente estica esse tempo do intervalo entre um corte e outro, nós podemos fazer com que esse tempo nos leve até o tédio, inclusive. Esticar o máximo essa possibilidade, nos direcionando ao tédio. O tédio não significa, porém, uma emoção negativa. Não necessariamente. Mas uma sensação que a gente pode ser jogada no cinema, jogada ao filme, ao ponto da gente não escapar dele. O slow cinema tem como característica, inclusive, essa perspectiva de uma reação a um cinema contemporâneo de hiperestímulos. Um cinema que, ao reagir a um mundo, perceba, são autores que analisam, autores que olham para a realidade, uma realidade que, porém, é enxergada em velocidade, na medida em que o intervalo entre uma técnica e outra é cada vez mais curto e, portanto, o mundo se apresenta cada vez mais veloz, fazendo com que os filmes, inclusive, se apresentem de tal forma, e aí os autores enxergam essa realidade e passam a reagir a ela. Falar, opa, não, calma. Calma. É preciso ter um novo contato com a imagem. Um novo contato com a imagem. Porque na medida em que nós encurtamos esse intervalo entre um plano e outro, nós podemos beirar a incompreensão dessa própria imagem. E se o cinema é imagem, se nós tornamos ele incompreensível, para onde vai o cinema? Né? Então o que eles fazem? Eles reagem a isso, esticam a possibilidade desse tempo e trazem um novo valor para ele. Um valor que pode transcender essa perspectiva, como diz o Paul Schrader, que faz com que a gente possa entrar naquela imagem e não escapar. No caso do filme do Apichatpong, em Memórias, a gente tem uma cena que um personagem ele fica deitado no chão quase que como morto por alguns minutos olhando para o céu com o olho aberto, deitado na grama. E a gente fica olhando para aquilo por alguns minutos e a gente não escapa. A gente fica ali, preso naquilo. Depois desses 1 minuto, ele pisca o olho e levanta. Mas percebe qual é a questão? Conseguem sacar a perspectiva aqui? Dessa reação ao mundo em velocidade, para fazer com que as pessoas escapem desses hiperestímulos e entrem novamente num contato
mais profundo com a imagem? Essa é a reação do slow cinema a um mundo em agitação, em velocidade constante, um mundo veloz. Nesse transcender. A esperança é que quando você de fato tem um público que se dedica àquela obra, em determinado momento você transcende o tempo, você esquece a vida, você entra naquele universo 100% e geralmente acontece alguma coisa que vai realmente trazer o impacto ali para o público. Isso pode acontecer de diferentes maneiras, tá, pessoal? Não é uma regra. Dentro desse filme aqui acontece, mas em algumas obras pode ser, por exemplo, um filme que não tem música alguma e de repente no final você tem uma música que gera um impacto gigantesco na nossa experiência. Isso porque, ao longo desse filme aqui, da Jane Dielman, você tem vários padrões que estão sendo criados para o público, padrões que são estabelecidos. O tempo de corte é outro, o ritmo é outro, nós acompanhamos a rotina dessa mulher na sua casa, nós passamos muito tempo com ela. Geralmente a gente só fica de fora quando os homens que visitam a sua casa vão com ela para o quarto. O resto a gente acompanha, e isso vai estabelecendo um ritmo muito específico dentro dessa obra. E é muito interessante. Não só um ritmo, mas como a Chantal Akerman estica a possibilidade desse tempo, faz com que a gente acompanhe a vida dessa moça cotidianamente. A gente fica vendo ela cortar batatas por alguns minutos, por exemplo. Ela coloca nós, enquanto espectadores, da vida de uma pessoa. Nós, enquanto espectadores da vida de uma pessoa, estamos cotidianamente como voyeur dessa vida, vendo-a sem que ela veja que a gente está vendo. Percebe? E a gente vai vendo aquela vida e a gente vai sentindo um incômodo com aquilo tudo, saca? Porque, veja, Hollywood, ou cinema como um todo, tende a narrar os momentos específicos, ou seja, narrar os momentos importantes da história de determinado personagem. Sabe o que eu quero dizer aqui? A narração tradicional nos indica essa perspectiva em que eu pego a história. O que é história? A história é o tempo do acontecimento, certo? E aí, quando eu narro a história, eu trago um outro tempo, um tempo do narrador. Percebe? A história é o tempo do narrado. A narrativa é o tempo do narrador, ou seja, como a gente vai narrar aquele processo. É o como aquela história será apresentada. E quando a gente pega Hollywood, a gente pega o cinema tradicional, digamos assim, a gente tem esse tempo do narrador escolhendo do tempo do narrado os momentos-chave daquela história. Para que aquilo que é considerado desnecessário não esteja presente em tela. Para que a gente não escape do que é necessário à narrativa. Quando a gente vê a Chantal Akerman em Jane Dielman nos apresentar o cinema sob essa perspectiva, onde eu vejo o cotidiano dessa moça, ela indo na rua, na feira comprar alguma coisa, aí ela vai pra casa, corta batata e, enfim, bota o almoço na mesa pro filho e passa o dia inteiro na casa, silenciosa, isolada, sozinha. E frequentemente recebe homens pelos quais ela se prostitui. Né? A gente vai sentindo naquele processo ali um incômodo muito forte. Um incômodo que está muito ligado a esse processo em que a gente vai sentindo a vida dessa moça que muito pouco fala. Mas o incômodo tá ali. A gente vai sentindo esse incômodo, esse peso a gente vai sentindo. Ainda que não aconteça nada especificamente que seja de fato estranho. Muito estranho, digamos assim. Né? Mas tá ali presente. Sobretudo esses olhares que estão frequentemente direcionados para ela. Saca? E aí, se tudo é tempo esticado, o final é bomba, é estouro. Interessante pensar que a diretora faz isso de forma proposital. Ela quer que você dedique esse tempo para o filme. E aí, as sensações que nós temos acompanhando essa obra são as mais diferentes possíveis. Algumas pessoas podem sentir tédio, sono, ou então, de fato, mergulhar naquela obra e começar a acompanhar essa rotina, começar a perceber os mínimos detalhes, perceber as mínimas mudanças que saiam daquela proposta inicial que a gente estava vendo. E é claro, no final existe uma grande mudança
que eu considero brilhante dentro dessa obra e que fez a experiência toda valer muito a pena. O lance é que eu adoro ir atrás desses filmes, é claro que eu não assisto só filmes que dilatam o tempo, que buscam transcender, porque no fim das contas nem todos os filmes conseguem transcender. Tem filmes que são só mais longos mesmo, no sentido de plano, mas o diretor ou diretora não tem o mesmo controle que os grandes autores. E aí a linha fica bastante tênue entre uma experiência que transcende e uma experiência que simplesmente é entediante. Isso também é muito possível, tá, pessoal? Não significa que planos mais longos garantem que essas sensações e que essas recompensas, ou então mesmo com as frustrações muito bem estabelecidas, de fato aconteçam. Então eu Porque assim, esse processo de dilatar o tempo é processo, né? Como a gente estava dizendo, é técnica, é uma escolha, é um meio, né? Agora, a questão é o que se faz com isso. Mais uma vez, é aquele velho discurso que eu sempre falo com vocês. Quando a gente está falando de técnica, quando a gente está falando de algum processo cinematográfico, a gente está falando de um meio de realização que depende de um trabalho específico que vai nos destinar à narrativa, que nos vai destinar ao fim daquele processo. Então, não se trata de dizer, portanto, que todo filme que estica o tempo é bom, ou que todo filme que reduz o tempo é ruim. Saca? Esse é um processo, é uma escolha, é uma reação desses artistas a uma realidade que se apresenta pra gente como veloz, como velocidade, como incessante. Mas isso não significa dizer que, ao enxergar a realidade e reagir a esse mundo em velocidade, esticando o tempo, tornando eles mais longo, eu vou fazer um bom filme. Não. Não. Tudo depende das suas escolhas, do que você vai estar fazendo com aquilo e qual vai ser o resultado dele, certo? gosto de ir atrás dos filmes onde isso de fato funciona. E geralmente a melhor forma de encontrar. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Vocês estão muito quietinhos. Estamos com 81 espectadores nesse momento. Crescemos bastante aqui. Mas vocês estão muito quietinhos. Muito quietinho. Tô chateado. Encontrar essas obras é escutando grandes diretores de cinema, grandes autores que recomendam essas obras para nós. Então, quando a gente vai atrás de um Yasujiro Ozu, por exemplo, é isso, você vai encontrar se você se dedicar. E é legal quando a gente pensa em filmes, quando a gente precisa se dedicar. Aliás, assistam Ozu. Assistam Ozu. Um dos maiores cineastas de sempre. Um dos meus favoritos, inclusive. Para a obra. Eu gosto disso. Não é o que eu faço o tempo todo, é óbvio. Eu gosto de ver filmes de gênero que são Aliás, quero fazer uma aula só sobre o Ozu pro Introdução ao Cinema em breve. outra experiência, que vão para um outro lugar. Mas quando eu vou me dedicar a um filme assim, eu gosto de realmente dar toda a minha atenção para a obra. E geralmente é isso que acontece, a gente vai para um outro lugar. Com Jeanne Dielman foi isso que eu senti. É uma obra que fica em primeiro lugar e levanta vários debates interessantes, mas eu acho que o mais interessante de tudo é, primeiro, o que eu falei aqui para vocês, de que existem várias outras diretoras ao redor do mundo todo e também diretores que não são norte-americanos ao redor do mundo, na África, na Ásia, que estão para serem descobertos ainda, que precisam ser descobertos por nós, o público. E o segundo ponto é esse cinema que propõe uma linguagem cinematográfica muito diferente da convencional, que vai para um outro lugar, mas que entrega para nós, o público, uma outra potência do cinema, que é o que eu considero ser o mais legal. A imagem e o som juntas, né? O cinema, a linguagem cinematográfica, ela tem possibilidades que eu acredito que a gente ainda não tenha nem mesmo começado a investigar. Isso muito pelas indústrias, pela necessidade de um retorno financeiro. Então, quando você consegue encontrar filmes que experimentam com a linguagem e vão para um outro lugar e são bem-sucedidas, cara, eu fico emocionado e principalmente muito empolgado para encontrar mais e mais obras assim. Então, eu queria trazer. E assim, essa experimentação que o Gustavo falando aqui, ela tende a não estar tão inserida na lógica da indústria, justamente porque a experimentação ela é perigosa ao lucro, né? E aí, enfim, é claro que eu não estou sendo taxativo de que não há experimentação no cinema mainstream, mas é de fato a perspectiva onde o autor ele é mitigado, ele é podado na lógica do mercado, porque ele precisa realizar um filme que se destine ao lucro, ou seja, num projeto de padronização do gosto que a gente estava falando durante há muito tempo aqui, né? E esse padrão é diferente de uma lógica experimental. O experimento foge um pouco dessa lógica, né? Inclusive, historicamente, a gente teve um momento no cinema americano, a nova Hollywood, né, que tentou aderir à lógica do cinema de autor à lógica dos cinemas de estúdios norte-americanos. E, enfim,
deu no que deu, né? Apesar de ter funcionado por algum tempo, não durou muito tempo para que isso fosse também por água abaixo, né? Enfim, porque o mercado ele tende a padronizar o processo de realização criativa, tendendo à homogeneização da produção cinematográfica, da produção de qualquer coisa, na verdade, né? Tudo mais do mesmo, né? E aí a gente vai ver essas experimentações sob uma lógica menos... onde os orçamentos são menores, né? Por que vai ser nessa lógica? Porque o risco de perda é menor, né? Então você faz um filme de $500 mil, $1 milhão, e aí esse filme é mais fácil de ser pago, mesmo que em circuitos alternativos, e você experimenta. E aí os outros autores grandes e, porventura, pegam daquele experimento e tornam aquilo algo padrão, né? Inclusive, recentemente, o próprio James Gray, ele dá uma entrevista, o James Gray, o autor de Ad Astra, Z, Cidade Perdida, autor fantástico. Ele vai dizer, por exemplo, que para fazer Ad Astra ele teve inspiração num autor galego chamado Lois Patinho, num filme chamado Extratos da Imagem. Está disponível no Vimeo do Lois Patinho esse filme, esse curta-metragem, que é muito bom. Mas veja, o James Gray ele vai no autor experimental para se inspirar em algumas questões num filme mainstream, certo? Então, o cinema experimental experimenta aquilo que o mainstream não conseguiria, na medida em que o padrão não permite que esse experimento seja realizado, e dando certo o experimento, aí ele passa a ser realizado, certo? Essa é uma tendência, né? De que os experimentos eles estejam mais vinculados à lógica onde o risco é menor. Trazer um vídeo aqui no canal para vocês sobre essa obra, porque eu acho que a gente precisa falar sobre ela, a gente precisa conversar sobre esse filme. O nome do galego eu vou escrever aqui para vocês. Tá escrito aí. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, e se vocês já assistiram, compartilhem aqui comigo e também sobre todos os outros pontos que eu levantei aqui, tá bom, pessoal? Eu espero poder trazer mais filmes diferentões aqui para vocês, porque é algo que eu tenho na minha vida pessoal feito bastante, então não conseguir trazer isso pro trabalho aqui, né, vai ser difícil, porque eu gosto mesmo de compartilhar com vocês. Fechou? A gente se encontra no próximo vídeo. Fechou! Gustavo Cruz. Curtindo o vídeo?